Uma vez eu aqui com vocês para dar continuidade nesse conteúdo sobre fluxos comerciais, o conteúdo aí do nono ano, para a gente dar andamento. Recapitulando um pouquinho do que nós trabalhamos na última aula, nós falamos a respeito de fluxos comerciais de forma mais dinâmica, envolvendo o setor terciário, a importância da comercialização de produtos e como todo esse fator engloba mecanismos da economia em um âmbito global, principalmente envolvendo as grandes marcas e a grande evolução. Segundo um grande geógrafo, aliás, um grande advogado e professor e mestre na área de geografia, perdão, Milton Santos, que é uma figurinha muito conhecida nos vestibulares, no Enem, ele trabalha toda essa diversidade no seu livro, falando do meio natural, do meio técnico e do meio técnico científico informacional, justamente as transformações promovidas na sociedade. E agora nós vamos chegar nesse fluxo comercial a partir do que nós entendemos como comércio globalizado, ou seja, um comércio identificado a partir da década de 70. Mas espera aí, professor, por que a partir da década de 70? Porque a partir da década de 70 nós temos diversos envolvimentos na sociedade. Entre eles, o início do que nós chamamos de globalização, essa integração entre a população, entre os lugares, favorecido pelo avanço dos meios de transporte e meio de comunicação. E esse comércio globalizado, ele visa justamente dinamizar todo o fluxo comercial no planeta. Aqui eu coloquei 4 situações que evidenciam o comércio globalizado. Entre eles, a presença de multinacionais. Espera aí, o que são multinacionais? Multinacionais são empresas que atuam no mundo inteiro, atuam principalmente em países onde o mercado consumidor é muito grande, onde se apresenta um grande envolvimento de matéria-prima, disponibilidade de mão de obra barata e até mesmo incentivos fiscais. Nossa, professor, e há incentivos fiscais? Muito, inclusive dentro do território brasileiro. Hoje, muitos estados, muitas cidades atraem multinacionais justamente para quê? Justamente para ter acesso ao meio produtivo, a todo o envolvimento dinâmico do seu mecanismo de produção em meio a esse mundo globalizado que nós fazemos. Precisamos retomar na década de 30 para falar sobre as crises do petróleo e associar essas crises do petróleo com todo o processo do aumento do fluxo comercial. Por quê? A crise do petróleo, ela bloqueia toda uma base de produção mundial, aumentando, é claro, o custo dos combustíveis e, consequentemente, aumentando o custo da produção. E aí nós temos o quê? Uma quebra nas chamadas manufacturing belts, o setor produtivo, o cinturão da produção dos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos detêm de grande parte das multinacionais. Se detém de grande parte das multinacionais no ano, logo os Estados Unidos detém grande parte da economia global e desse fluxo comercial que existe. Para começar todo esse propósito, nós temos que lembrar da China, de países asiáticos. Por quê, professor? Porque são justamente esses países que atraem as grandes multinacionais, as grandes empresas que acabam gerando emprego, que acabam aproveitando de uma mão de obra de países extremamente populosos para desenvolver o seu negócio. E aí, abaixo de todo esse processo, temos a integração a partir aí da década de 50, mas com grande evidência pós-Guerra Fria, da chegada de blocos econômicos. Professor, o que são blocos econômicos? Blocos econômicos nada mais são que cooperações realizadas entre os países, acordos, integrações, visando justamente o quê? Visando aumentar o fluxo comercial. Pode-se dizer que hoje, em um mundo globalizado, em meio ao comércio globalizado, muitos países se integram a blocos econômicos justamente para quê?
para aumentar o seu poder de importação e exportação, bem como aumentar o seu capital de giro, ou seja, o seu PIB, a sua movimentação econômica dentro do território. E por aí nós percebemos a importância de um bloco econômico. Professor, o Brasil participa de algum bloco econômico? Sim, o Brasil ele participa do Mercosul, Mercado Comum do Sul. Aí a Valentina pode estar pensando nesse exato momento, o Brasil também participa do BRICS. O Brasil participa do BRICS, mas o BRICS não é um bloco econômico, mas simboliza, é claro, todo esse fluxo comercial entre os países e essa movimentação comercial que acaba existindo. O que acontece? O BRICS ele é uma cooperação entre países emergentes, que também evidencia, é claro, um fluxo do comércio globalizado e uma distribuição de mercadorias entre si. E aí se aproveita, é claro, de uma sociedade de consumo. Como assim, professor, uma sociedade de consumo? No ano passado vocês estudaram sobre o capitalismo, sobre toda essa base do socialismo, as diversidades nas ideologias econômicas e em todo o processo que ressaltam a humanidade. Vivemos em uma sociedade de consumo pelo aumento desse consumo pela população mundial. Hoje nós temos acesso a diversos produtos e essa facilidade em ter acesso aos produtos disponibiliza um grande mercado internacional. E isso, é claro, fragmenta todo o processo econômico em meio à sociedade. A sociedade de consumo ela é agrupada por um conjunto de habitantes que acaba consumindo muitas vezes sem ter uma necessidade sobre aquele produto. Professor, podemos afirmar que a globalização, o avanço tecnológico, ele tem aumentado a densidade da sociedade de consumo? Sem dúvidas. Hoje nós temos linhas de créditos cada vez mais elevadas, cartões com limites cada vez mais acelerados, o que, é claro, evidencia esse fluxo comercial. E, por fim, não deixando de lado, sem menor importância, a publicidade, a propaganda. Como esse produto chega até nós em forma digital. Hoje, através das redes sociais, você tem vários comerciantes que patrocinam o seu produto para que ele chegue com maior facilidade ao consumidor, ao público-alvo, aqueles que desejam que comprem o seu produto. Então, o que acontece? A publicidade ela é um grande aliado em todo esse processo do fluxo comercial, fluxo de mercadorias. Eu tenho um produto, eu quero que este produto seja comercializado, logo eu irei o quê? Divulgar a minha marca, divulgar a qualidade através da publicidade e aproveitando-se de uma sociedade de consumo. Hoje, muitas vezes, utilizando artistas e personalidades para divulgar um produto. Geralmente vocês podem observar pela questão de cosméticos, que utilizam geralmente artistas que estão em alta, em novelas, em filmes, em destaque, influencers, ou até mesmo no caso de outros objetos, bens de consumo não duráveis, roupas, chuteiras, onde se utiliza jogadores de futebol e assim por diante. É claro que essas são estratégias, mas que acabam favorecendo todo esse fluxo comercial no mundo, ok? Bom, na última aula, eu pedi para que vocês realizassem uma pesquisa e deixassem no caderno quais são as bases das estruturas do mercado e como esse fluxo comercial se caracteriza pelas estruturas de mercado existentes. Primeiro, nós devemos falar esse processo de estrutura de mercado dominante. Estrutura de mercado, como vocês pesquisaram, é um conjunto que visa estabelecer o quê? Uma hierarquia, um domínio sobre a produção de determinada localidade. E nós temos como dois principais exemplos dessa estrutura de mercado o monopólio e o oligopólio. O monopólio que mantém toda uma monopolização em relação ao preço
da produção, ou seja, influencia diretamente o mercado. Mas por que, professor, que o monopólio ele acaba determinando o valor a ser praticado? Porque geralmente as empresas que acabam monopolizando um determinado serviço, elas compram as demais empresas justamente para estabelecer um preço que seja satisfatório, um valor que seja satisfatório à sua aquisição de capital. Isso é uma estratégia de mercado. Nossa, professor, isso é regular? Isso é legalizado perante um Estado, a organização de um Estado? Não. Mas muitas vezes o próprio poder administrativo ele não consegue o quê? Comprovar essas ilegalidades de monopólio que podem ser estruturadas pelo truste, pelo cartel ou outros meios. E aí temos também o oligopólio, que baseia-se em um conjunto de empresas que acabam dominando o mercado e eliminando a concorrência. Aqui dentro do território brasileiro e no mundo todo, nós temos três grandes exemplos de monopólio e oligopólio: os holdings, os trutes e o cartel, que são bases de empresas que acabam dominando por si toda essa base de controle. Os holdings, onde uma empresa de grande porte, ela domina todo o valor produtivo em relação às demais, voltadas, é claro, ao mesmo setor. O truste é quando essa empresa de grande porte, além de dominar o valor a partir do controle das de menor porte, elas acabam comprando essas empresas. Ou seja, empresas nacionais que muitas vezes não conseguem competir com grandes empresas multinacionais, elas acabam cedendo a sua marca, vendendo o seu produto principal, de forma em geral, para essas grandes empresas. Ou até mesmo acontece todo o processo de fusão, ou seja, a integração de empresas para uma aquisição maior de capital, bem como para uma negociação muito maior em termos de produtos. E por fim, o cartel. O cartel é justamente acordos entre empresas do mesmo ramo para controlar os valores. E aí eu trago aqui para vocês exemplos dessas situações evidenciada perante a nossa sociedade e que vocês podem visualizar aqui dentro do território brasileiro. O controle a partir do oligopólio de várias empresas, ou seja, empresas que atuam em vários ramos de eletrodomésticos, de produtos cosméticos, de alimentos, mas que pertencem ao mesmo proprietário, a uma só companhia. Ou até mesmo empresas que acabam fundindo. Como assim, professor? Entrando em um processo de fusão, de união. Empresas que se integram justamente para aumentar o seu capital de giro, favorecer maiores negociações com as indústrias de modo indireto e assim controlar o mercado, acabam favorecendo um controle desse capital em geral. Nós temos como exemplo empresas de telefonia, como foi a integração aí da Claro com a NET, da GVT com a Vivo. Temos o contexto de empresas do ramo de alimentos, bens de consumo duráveis e não duráveis, a Sadia com a Perdigão, formando assim a Brasil Foods, e outros processos de integração que são reconhecidos como truste, onde uma empresa de maior porte ela acaba adquirindo uma empresa de menor porte. Professor, geralmente essa empresa que adquire uma menor, ela é uma empresa multinacional ou uma empresa nacional? Geralmente as empresas multinacionais, elas mantêm toda uma base, todo um controle econômico maior. E isso, é claro, favorece para que a mesma tenha um domínio de mercado superior. E por fim, temos aí dois exemplos bases, uma questão relacionada ao cartel. O cartel que a gente pode perceber, os pais de vocês tenho certeza, pelos postos de combustíveis. Vocês podem observar que a oscilação entre o custo da gasolina, do diesel e do etanol entre os postos da cidade, ela é mínima em relação a centavos. Justamente para quê?
para que teoricamente tenha uma concorrência adequada entre si, mas que haja um controle do valor sobre o produto oferecido. Então, a diferença ela é mínima entre os postos de combustíveis, e isso é caracterizado como um processo de cartel. É ilegal, mas infelizmente ele acontece ali por debaixo dos panos, de forma ilegal, mediante a sociedade. E uma situação que aconteceu aqui no Brasil foi a venda do Guaraná Jesus para a Coca-Cola, onde em um processo de monopolizar a produção dentro do Maranhão, a Coca-Cola transformou o Guaraná Jesus, no período de 2001, como um patrimônio material do Estado, não podendo ser comercializado em outros estados, em outras localidades. Por que, professor, que foi realizado isso? Justamente para reduzir a concorrência, reduzir a oferta de mercado em meio à produção. Ok, nono ano? Bom, foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima aula dessa semana. Como atividade, eu desejo que vocês realizem uma nova pesquisa. Faça uma leitura prévia do que é o e-commerce, ou basicamente o comércio eletrônico, e como ele vem crescendo no Brasil e no mundo, principalmente nesse período de pandemia da Covid-19 que nós estamos passando, ok? Bom, pessoal, até mais, até o nosso próximo encontro e boa continuação de semana.